contra o evangelho, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. Parece que a igreja vai se acuando, parece que a igreja vai se encolhendo, a igreja vai se escondendo. E eu não estou falando da igreja placa, eu não estou falando de instituições, eu estou falando de nós, igreja, como filhos amados, como os comprados e remidos pelo sangue de Jesus, e temos uma missão sobre essa terra. Por isso que eu trago essa mensagem hoje. E se eu fosse você, eu escutaria, veria a de quarta-feira, para que você não tenha medo do futuro, para que você não tenha medo do apocalipse. Enfim, vamos lá. Isaías capítulo 60. Quem abriu, dá um glória a Deus. Aleluia. Diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Já podia ficar aqui, né? Já podia só nesse primeiro já, só aqui. Mas vamos continuar mais um pouco. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno de ver, todos eles se reúnem e vêm de longe. As tuas filhas vêm carregadas nos braços, então contemplarás e ficarás radiante. Então contemplarás e ficarás radiante, o teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida, a ti chegarão os tesouros das nações. Aleluia. Agora vai para o verso 11, verso 11 diz: as tuas portas permanecerão abertas, as tuas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, a fim de que de dia e de noite lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis, governantes e comitivas. Aleluia, até aí. Amados, Deus tem uma boa notícia para você hoje. 3 querem, vou pregar só para esses 3. Não, vou tentar de novo. Deus tem uma boa notícia para você hoje. Amém, glória a Deus. Porque, amados, depois de uma noite escura, o choro que pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma certeza, é uma convicção de que a alegria virá pela manhã. E quando passarem pelos tempos difíceis, porque é verdade que passamos por tempos difíceis, é verdade que entramos em alguns ciclos que são verdadeiramente complicados. Quantos aqui já passaram por momentos difíceis na vida? Quantos? Todos, eu acho, todos passaram por momentos difíceis, mas existe uma transição, temos que romper o ciclo, temos que avançar, temos que mudar de fase. E a ênfase da Bíblia aqui nunca é, aqui não, em toda a Bíblia, não é só nesse texto, a ênfase nunca é sobre as trevas, nunca é sobre a escuridão. Satanás só aparece no capítulo 1 e no capítulo, ele não aparece, melhor dizendo, ele não aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, ele só vai aparecer no capítulo 3, porque ele tem que aparecer para justificar o que aconteceu com a terra que está caída, com o universo que está caído. A criação está em queda, porque o Satanás se rebelou lá no céu, e ele convoca o seu exército, que não é a maioria, porque toda rebelião é contra Deus Pai, toda rebelião, no fundo, no final, vai ser contra Deus. Mas
A Bíblia registra a presença dele, mas não com tanta ênfase como alguns demonólogos gostam, alguns do fã-clube do Satanás. Você sabe que tem? Tem, dentro da igreja. Tem um pessoal que é do fã-clube do Satanás. Gosta dele, gosta. Tem gente que sabe quantos demônios tem num bairro. Meu Deus do céu, como que ele conseguiu contar? Como que ele, baseado em quê? Fundamentado em quê? Como que ele contou quantos? Ele sabe quem é que manda, quem é que tem legalidade, quantos que são. Eu fico pensando, aonde ele arrumou essas informações? Esse pessoal aí do fã-clube. É incrível como que eles sabem nome das entidades, aquele monte de nome estranho, e citam nome por nome, e vão citando nome de demônios. Meu Deus, complicado isso, né? Porque lá em Êxodo diz que o nome deles não esteja na sua boca. E você sabe que todo crente é uma autoridade espiritual. Então tudo que ele fala é um decreto. E decreto vem para mudar uma situação ou circunstâncias. Então o crente está falando. É o poder da invocação. Sabe, a invocação tem um poder incrível. Quando você vai falando esses nomes, quando você vai dando ênfase a esse lado, a essas entidades espirituais, sabe, de certa forma você está chamando, você está convidando. A verdade da verdade é que assuntos têm presença. Se você começa a falar sobre um determinado assunto, essa atmosfera desse assunto é atraída para você. Começa a falar de acidente, vai falando de acidentes, daqui a pouco acontece um acidente. Começa a falar de morte, daqui a pouco. Assuntos têm presença. E é importante que você entenda, porque na língua está o poder da vida e da morte. É importante que você entenda que palavras criam mundos, palavras criam tronos, palavras têm autoridade espiritual. E nós precisamos carregar a palavra de Deus, nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos implantar o reino de Deus. E é desse assunto que nós precisamos falar. A presença de Deus é algo muito sensível. E nós precisamos estar muito sensíveis para não perder a presença. Sabe quando Elias viu o trovão, né? O relâmpago, o tremor, terremoto, ele achava no primeiro momento que a presença de Deus estava ali, no barulho. Mas a presença de Deus estava no cicio, no sussurro. No sussurro. E nós precisamos estar atentos, sensíveis aos movimentos de Deus. Porque muita gente no meio de nós está esperando algo espetacular para que seja Deus falando, algo pirotécnico. Está esperando que alguém, que um profeta, que um pastor, que alguém com o microfone na mão fale algo. E fica sentado aí nesse banco confortável, nessa cadeira confortável, fazendo prova com Deus. Não, porque se ele fizer isso, não, porque se ele falar isso, porque se alguém levantar e falar comigo, porque se alguém, sabe? Isso é tão carnal. Tão carnal. Porque Deus quer
sussurrar nos nossos ouvidos. Deus quer falar no nosso coração. Quem quer ouvir Deus no coração? Sabe, e em nenhum momento a gente vai ver o Senhor dando ênfase ao mal. Na verdade, o mal é uma consequência das escolhas que o Senhor nos permite fazer. Livre-arbítrio. O mal é a consequência das más escolhas que fazemos. Essa é uma verdade. E graças a Deus, que Deus nos fez assim, com poder de escolha, porque senão seríamos robôs, programados para acertar, programados para dar certo, programados para fazer o que Ele mandou. E é verdade que fazer o que Ele nos destinou a fazer é o melhor para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas Ele nos dá o poder de escolha. E nós podemos escolher entre o bem e o mal. E se nós não tivéssemos o poder de escolha, nós não seríamos livres, mas foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então nós temos essa autoridade nas mãos do poder de escolher. Concluindo, Deus nos fez seres poderosos. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher. Deus nos deu o poder de escolher entre ser boas pessoas ou não, de ser ativo ou não, de ser envolvido ou não, de ser participante, compartilhador ou não. Você só é o que você quiser. O Senhor te deu esse poder de você escolher. Ele te ensina a fazer em sua palavra, mas é você que decide o que você quer fazer. Foi assim desde o Éden. Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele coloca a árvore da vida. Você escolhe, você escolhe. E você sabe, foi feita a escolha. E isso é até hoje. Todos os dias nós precisamos fazer escolhas. Todos os dias temos que escolher. E não se engane, não fazer uma escolha já é uma escolha. Já é. Ficar em cima do muro é uma escolha. E quando alguma coisa importante está acontecendo e você não toma partido, você fica em silêncio, você está fazendo uma escolha. Aliás, eu quero dizer mais: o silêncio é uma mentira. O silêncio é uma mentira. Por quê? Porque você é obrigado a fazer uma escolha. E eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha que, diante de um texto poderoso como esse de Isaías capítulo 60, onde diz que sobre as trevas que cobrem a terra e a escuridão os povos, eu escolhi que não vou falar disso. Não vou falar de trevas, de escuridão. Não quero falar disso. Eu quero falar da glória do Senhor que está nascendo sobre nós. Aleluia, a glória do Senhor está nascendo sobre nós. Eu não vou falar que Satanás está ganhando território. Não está. Enquanto a gente estiver aqui, não vai ganhar. Porque a igreja, depois de 2000 anos, está aqui ainda. Nós estamos diante de tanta perseguição, diante de tanta coisa que aconteceu, diante de tantas coisas contras. A igreja continua. Aleluia, a igreja de Cristo continua na sua multiforme graça, das suas várias formas. Eu continuo crendo na palavra de Deus, quem crê? E Jesus disse que vós sois luz do mundo. Luz do mundo. Você se vê como luz do mundo? Você se vê como luz do mundo? Porque você sabe qual é a solução para esse mundo? Há anos eu venho dizendo, eu acho que quando eu comecei a falar isso, eu nem sabia o que eu estava falando, mas tudo bem, né? Há anos eu venho dizendo, a igreja é a única instituição que tem capacidade para dar respostas espirituais para problemas naturais. Amados, essa é uma verdade.
Por quê? Porque é dentro da igreja, a igreja, pessoas iluminadas, pessoas resplandecentes, pessoas ungidas, pessoas poderosas, capacitadas por Deus para representar o Senhor em lugares de destaque. Isso é dar respostas espirituais para problemas naturais. E foi o Senhor que disse: você é luz. E Ele também diz: não se esconde um candeeiro debaixo do velador, assim também os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas suas boas obras, pelas vossas boas obras. Então o Senhor está dizendo: você precisa ser visto, você precisa iluminar, e as pessoas vendo o seu brilho vão dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas uma constatação verdadeira é que está faltando cristão com esse testemunho poderoso. Está faltando. E eu espero que o Senhor encontre alguém aqui hoje, gente assim, que anda sobre fé, convicção, que chama a atenção pela sua atitude, que chama a atenção pelo seu comportamento, que chama a atenção pelas suas escolhas. Que as pessoas que vivem à volta te perguntem: ei, o que você lê? Quem é o autor que você lê? Quem é seu mentor? Né? Agora estão com isso agora. Quem é seu coach? Quem é o seu... Quem é? Onde que você aprende essas coisas? Essa reunião? Onde que é essa reunião? A gente está precisando disso, de que pessoas olhem para nós e vejam a luz de Cristo. Porque a minha pergunta é essa: o nosso testemunho, a nossa vida cristã, está chamando a atenção daqueles que não conhecem a Cristo? Será? Será que a nossa conduta diária está chamando a atenção daquelas pessoas que não conhecem a Cristo? Porque Jesus falou: luz do mundo. Você está vivendo como luz? Você está vivendo dessa forma? Você está sendo uma mensagem do Evangelho? Você está sendo um pregador do Evangelho sem falar, só com a sua vida? Você carrega a presença de Deus, e aonde você chega, a presença de Deus toma conta daquele lugar? Você sabe qual é o seu chamado? Qual é o dom, o talento que o Senhor te deu para você usar em prol dEle? Não é o que você gosta de fazer, não é o que você tem prazer, não é o seu hobby, eu não estou falando disso. E você tem o direito de ter, e é saudável que tenha. Estou falando do chamado. Para que esse chamado possa fazer a diferença no local que você está inserido. Sabe, desde a minha conversão, eu não pensava em ser pregador. Eu queria ser alguém que ajudasse as pessoas a descobrirem quem elas são. Ser a pessoa que vira a chave. Alguém que Deus usasse manifestando o seu poder no local onde que eu estivesse, seja ele onde for. Sempre quis e continuo querendo ser conhecido como alguém que carrega algo dos céus, algo do reino de Deus. Que as pessoas ficam perto para pegar algo do reino, como alguém que muda a vida das pessoas, que interfere com o reino na vida, nas famílias, porque Deus nos deu essa chave do reino de Deus. Ele deu à igreja, Ele deu poder para abrir e fechar, para ligar e desligar. A igreja é a luz do mundo.
E se nós formos olhar para o tempo do Antigo Testamento, você vai lembrar do tabernáculo, e havia uma glória radiante ali dentro do tabernáculo. E se formos para o templo de Salomão, a palavra diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, pela presença, pelo peso de glória, pelo tamanho da presença de Deus. Mas nós estamos falando de templos construídos por mãos humanas, e o templo construído pela mão de Deus. Porque pensa comigo, Hebreus diz que a nova aliança, isso quer dizer a graça, é uma aliança superior, superiores promessas. Só que na antiga aliança, o rosto de Moisés brilhava pela presença. Então, se na antiga brilhava, na nova, que temos promessas superiores, aí vem Jesus e fala: luz do mundo. Luz. Imagina o que nós podemos viver na nova aliança, o que nós podemos viver na graça, aliança com superiores promessas. Sabe, aí eu fico pensando no texto: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para os seus. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Eu estou esperando esse tempo. Quem quer esse tempo? O teu tempo chegou. Eu estou esperando esse tempo de uma manifestação de Deus sobrenatural sobre a igreja, uma manifestação extraordinária, Deus intervindo na história. Amados, nós não estamos sobre uma rocha ao acaso no universo flutuando, não. As mãos de Deus estão conduzindo a história. E não se engane, você tem medo do Apocalipse, mas eu não tenho não, e eu li, e lá está escrito que o Cordeiro é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, e levar a história ao ponto máximo, ao ponto ômega, e nós não estamos abandonados nesse planeta. Sabe, e essa confiança na palavra de Deus faz total diferença. Porque se nós olharmos para o Antigo Testamento, no pacto inferior, vamos falar assim, um pacto inferior, pacto superior, né? A graça é superior. No pacto inferior, nuvem de fogo, relâmpagos, trovões, e Deus se manifestando no meio deles. Eu estou esperando sair no jornal: Deus apareceu lá na fornalha, Deus apareceu lá na sua casa. Sabe, vai sair no jornal, vai ser manchete assim, a Globo vai ser obrigada a passar, manifestação de Deus lá na igreja, lá em Vila Velha. Vila Velha não é mais a mesma, Deus está se manifestando de uma forma poderosa. Deus também foi lá em Cariacica, também foi lá no sertão, foi lá em Portugal, foi em todas as igrejas. Aleluia. Deus está se manifestando no Brasil. Você vai ver naqueles canais lá que você tem lá em inglês, né? CNN, sei lá, eu não sei os nomes lá daqueles canais, que eu não assisto aquilo, porque eu não sei nem falar português direito, quanto mais inglês. Então, mas aí vai estar lá falando, ó, lá no Brasil, o Deus está se manifestando, e o país está vivendo no sobrenatural de Deus. Já podemos dizer que o reino de Deus já foi implantado no Brasil. Essa precisa ser a nossa pregação, essa precisa ser a nossa consciência dele. Nós precisamos entender isso, o reino de Deus, e não o reino das trevas, e carregar essa consciência do reino de Deus. Não importa o quanto as trevas fazem barulho, eles fazem barulho mesmo.
Fazem. São barulhentos. Mas é só o que eles podem fazer, porque o poder de Deus está do lado de cá, está no reino. Por isso você tem que gerar consciência do reino de Deus. E eu te pergunto, de que você é mais consciente? Do reino ou das trevas? Porque tem um monte de gente que só fala assim, a conversa gospel deles não, porque eu vi um vulto, porque eu vi um demônio, porque eu entrei naquele lugar e vi uma opressão, senti uma opressão. Amados, é verdade que o crente vai ter embate, tem que ter, ué. De vez em quando o crente tem que se chocar com o mal, tem que se chocar, porque se você não, de vez em quando não tiver um esbarro, então você está do lado deles. Se você tiver contra, né, nós estamos na contramão, então na contramão de vez em quando dá uma encostada, de vez em quando tem um estresse, de vez em quando tem uma, enfim, mas não viver sobre opressão. E se por acaso você está vivendo desse jeito, sobre opressão, a gente tem uma salinha ali na saída, hoje está o bazar lá, mas a gente arruma outra sala para você. Fala com as nossas tias do coque, tia Cris, tia Josi, né? Tem mais algumas aí, por aí, elas gostam. Tem umas que saem daqui para lá para Nova Venécia, para expulsar demônio de lá. Quase que o demônio falou assim, você não é daqui, você é lá de Vila Velha, o que você está fazendo aqui? Não se preocupa não. Tem pessoas que está precisando de uma libertação, desfazer uns pactos, umas alianças, desamarrar. Sabe, parece que eu estou brincando, mas não estou falando sério. Tem gente que foi amarrada em obras de feitiçaria, e não é vergonha não, a igreja tem autoridade para te libertar, a igreja tem autoridade para que a sua vida seja passada a limpo. Não é normal nenhum crente ficar vendo demônio não, é normal sim, a gente vê anjos do Senhor, isso é normal sim, vermos o Senhor, porque o texto diz, todos nós sendo transformados, olhando para Ele, para a glória, a sua imagem, e conforme nós vamos olhando para Ele, nós vamos sendo transformados à imagem dEle, de glória em glória, olhando para o Senhor. Nós estamos, como diz em Números capítulo 6, verso 24, a bênção arônica. Você conhece essa bênção? Sabe, essa bênção dá para fazer um seminário, qualquer hora dessa eu vou parar para estudar ela e fazer umas mensagens em cima dela, mas a frase, eu quero pegar só a última frase: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa última frase da bênção é poderosa demais, porque você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, Deus colocou o seu rosto sobre nós. Sabe o que é isso? Sabe o que está acontecendo? Que nós cristãos, tem algum cristão aqui? Que nós cristãos precisamos carregar esse brilho do olhar de Deus, porque nós deveríamos dar esse testemunho ao mundo, quando a face de Deus brilha na face do seu povo. Que incrível isso! A igreja, a habitação eterna, aonde Deus mora na igreja. Não é a igreja endereço, é a igreja nós juntos. Deus está construindo uma casa em nós, Deus está construindo uma casa em você. Você já parou para pensar nisso? Deus está construindo uma casa em você, é isso que Deus está fazendo, e Ele quer se sentir confortável em nosso meio. E o melhor lugar para que Deus possa se sentir confortável, quem quer saber? É um lugar de quebrantamento, um lugar de humildade. Quebrantamento e humildade, Deus fica à vontade nesses ambientes. Quebrantamento e humildade. A Bíblia diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não bastando, vem o apóstolo Pedro e diz,
que nós somos como um santuário de pedras vivas, onde Deus mora, pedras vivas. Cristo em você, esperança da glória. Cristo em você, o Espírito de Cristo está em nós, e nós precisamos entender isso. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Há algo em você muito mais poderoso do que qualquer poder do universo. Por isso você precisa dessa consciência de quem você é, se exercitar nas coisas de Deus. Salomão disse: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Sabe como que é poderoso isso? Qualquer coisa que você estiver fazendo, qualquer lugar que você estiver indo, reconhece o Senhor, leva o Senhor junto. É isso que ele está querendo dizer, leva o Senhor junto. Sabe qual é a continuação do texto? E Ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, convida o Senhor para ir junto contigo, anda com Ele em todos os lugares, chama Ele, e Ele vai aplainar os caminhos, Ele vai endireitar os caminhos, Ele vai estar junto com você. Isso é dar soberania ao Senhor. Deus está agindo ao nosso favor, em toda e qualquer circunstância, se nós andamos com Ele. Pensa em alguma coisa que te inquieta. Pensa em alguma coisa que te aborrece, que te atrapalha, que te entristece. Sempre tem. Pensa aí. Agora pensa nisso, que eu não quero saber o que é, já tenho os meus, e coloca na soberania de Deus. Pensa que Deus vai fazer algo nessa situação, pelo favor dele sobre você. Porque o texto de Salomão está dizendo, ele vai endireitar as veredas, ele vai aplainar isso. E tem texto que diz, todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Você ama o Senhor? Quem ama o Senhor? Deus está costurando algo, a partir de milhares de variáveis, de possibilidades. Apesar das possibilidades, das escolhas que podemos fazer, Deus é soberano, Ele é todo poderoso. E Ele tem a capacidade, o poder de transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. Deus tem a capacidade de pegar um desastre em nossas vidas e fazer uma coisa boa. E Deus está trabalhando agora por nós, fazendo com que coisas que foram contra nós se tornem a nosso favor. Coisas que foram feitas contra você se tornam a seu favor pelo poder de Deus. E então esse que é o Evangelho, a natureza, troca a natureza, tem o poder de mudar a natureza, aonde chega. Sua luz vem sobre nós, resplandece o seu rosto, a sua luz. Sabe o que é interessante? E que a igreja precisa avançar nesse entendimento, abrir o discernimento para isso, é que a luz dele em nós, então a luz não é nossa, ok? A luz não é nossa, a luz dele em nós. Quando a luz dele brilha em nós, ilumina quem está perto. Esse é o princípio do reino. Poder de Deus na minha vida para o outro. Ele passa por mim. Deus nos abençoa de maneira
que nós precisamos transbordar aonde estamos. Quantos querem aqui uma bênção transbordante? Transbordar no lugar que você está. Quantos querem receber uma bênção que transborda? Precisa ser assim, porque nada no reino é para nós, tudo no reino é para compartilhar, mas isso não impede de também usufruir, mas passa. O rio de águas vivas do Senhor, Ele passa por nós, nos molha, mas é para continuar, é para ir, é para pegar outro, alcançar outro. Quem quer uma bênção que transborda? Então levante suas mãos aos céus e repete com fé, fala assim: meu cálice vai transbordar, para encher os cálices vazios à minha volta. Se você crê no que você falou, se expressa ao Senhor. Porque nós recebemos graça, mas essa graça que recebemos é para a vida de outras pessoas. João no capítulo 20, no verso 23, diz que quando nós perdoamos as pessoas, Deus se move com perdão, com seu perdão nas pessoas. Então quando você perdoa, será perdoado. Quando vocês ligam, será ligado. Quando você desliga, será desligado. Que poder é esse que Deus nos deu? Por isso que o texto de Isaías fala: dispõe-te, levanta-te, fica de pé, fica pronto, porque vem a tua luz. Aleluia. Deus está dizendo: levante-se e brilhe. É para brilhar, é para iluminar. Será que você está pronto para ser a sua hora de brilhar? Porque você tem a capacidade, dentro de você, não é sua, é de Deus. Você tem a capacidade de trazer soluções para problemas que ninguém tem solução. Você tem respostas que ninguém tem. Você está capacitado pelo Espírito Santo para fazer coisas que outro não faz. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Isso é ser habitação do Senhor. Só que para isso precisa de coragem. E eu tenho uma palavra profética para você. Quem quer? Levante suas mãos aos céus. Eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que você, a partir de agora, tem coragem para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você crê, se expressa no Senhor, em nome de Jesus. Amados, coragem para fazer o que Deus te chamou para fazer. Olha que simples, já está dentro de você, está aí. Em Mateus capítulo 5, diz que quando sua luz brilha, as pessoas glorificam a Deus. Quando a sua luz brilha, as pessoas falam: glória a Deus. Por que temos escondido a luz? Porque muitos de nós estão escondendo a luz. Cidade construída sobre a colina. Jesus está dizendo: essa luz não pode ficar oculta. Não pode ficar oculta porque as pessoas são atraídas para essa luz. E as pessoas vão ver nessa luz que Deus está em nós. Porque lá fora, as pessoas têm uma mentalidade que Deus é um velho ranzinzo num trono, com um chicote, julgando e condenando. É isso que eles lá fora pensam de Deus, um proibidor. Só que nós que conhecemos a Ele, sabemos que não é assim. Sabemos que o Senhor está sempre de bom humor. Sabemos que o Senhor é amor. Amor. Sabemos que Deus não acorda mal-humorado, até porque Ele não dorme, que diz a palavra.
Mas a consciência das trevas, do reino das trevas, do império das trevas, vive atacando alguns. Mas o que você tem que lembrar quando as trevas vier te atacar, é que teu pai não dorme. E diz Jeremias que ele está ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Nós precisamos entender isso. De que reino nós somos? Quem nós somos? E aquele que enche os céus e a terra, diz o salmista, Ele é o nosso escudo. Nós precisamos exercitar essa consciência do reino de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Esse acampam é uma terminologia de guerra. Isso quer dizer, estão com espadas desembainhadas prontas para a guerra. Porque na hora que fala os anjos acampam, está pensando que ele está naquela barraca Capri, né? Com um fogareiro, um violão, fazendo... Não. Aqui está falando é de guerra. Está falando que os anjos estão prontos para a guerra. E se você pudesse pensar na sua vida, se pudesse olhar a sua vida até hoje, a sua história, toda a sua história, você ia ver quanto livramento o Senhor te deu, quantos livramentos o Senhor te deu. Está tudo registrado, está tudo no HD de Deus, na nuvem. Faz até sentido, né? Estar na nuvem para ele, né? Acho que foi por isso que botaram o nome de nuvem na nuvem, né? Guarda tudo na nuvem, porque já está lá, no iCloud de Deus, né? Todas as informações estão lá, tudo que você fez. E o problema é que a Bíblia diz que toda palavra frívola, aí você já entende, né? Que os homens disserem, vai pedir conta no dia do juízo. Você que gosta de falar dos outros, gosta de se meter no que não tem nada a ver com a sua vida, está tudo no iCloud. Na hora que ele chamar, Dirã, aí mostra suas mãos, atrás tem um telão, muito melhor que esse, passando, desde o nascimento. Imaginem, misericórdia. Eu acho que o tempo que a gente não tinha Jesus podia ser apagado, né? Não precisa. Mas não sei, eu acho que vai estar lá também. Quem está feliz com essa notícia? Todo passando no telão. E todo mundo sentado assistindo. Tudo registrado. Bom, não importa o que você fez antes, porque você não tem como mudar. Daqui para frente você já sabe. Está tudo sendo gravado. Tudo. Mas o que importa é, você sabe quantos livramentos o Senhor te deu? Para você chegar até aqui? Você sabe quantas vezes Satanás quis te destruir e o Senhor te protegeu? Amados, o Senhor nos trouxe até aqui, amém? E Ele vai nos levar até o fim. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é fiel para completar, porque Ele é autor e consumador, Ele é começador e terminador, Ele começa e termina, o que Ele começa Ele não para no meio, Ele termina, e isso deve definir as nossas vidas, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, assim pois importa, que os homens vos considerem como ministro de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus. É assim que as pessoas deveriam nos olhar, como aqueles que têm as chaves da dispensa do céu, dos tesouros do céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz no número 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. As pessoas deveriam nos olhar assim. O que você tem de Deus para mim? O que você tem do reino para me entregar? As pessoas deveriam nos procurar com essa expectativa do céu, essa expectativa
de algo de Deus para entregar. Nós não somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. Porque eu estou aqui pregando para você, mas a palavra diz que eu não estou aqui não. Ela diz que eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você está aqui me ouvindo, mas a palavra diz que você está lá, assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então as pessoas deveriam olhar para nós e pedir: faz uma oração por mim, me dá algo do céu para mim, tira a aflição da minha vida. E nós temos esse poder, temos, porque o Senhor ouve as nossas orações. Mas parece que a gente tem uma dúvida se Deus está orando, se Deus está ouvindo a nossa oração. Parece que temos uma dúvida: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será? Quantos já tiveram essa dúvida? Será que Deus está me ouvindo? Alguém já teve ou só eu? 2, 3, 4, 5, 6. Dúvida. Você sabe que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia, né? Então se eu falar assim para você: fala uma blasfêmia aí contra o Espírito Santo, você tem coragem de falar? O Edson balançou a cabeça que não. Por que não tem? Porque sabe que Deus está ouvindo. Então a blasfêmia Deus está ouvindo, mas a oração eu tenho dúvida se Deus está ouvindo. É lógico que Deus está ouvindo, e Ele está ouvindo. Então isso quer dizer que a igreja teria que ter a consciência de que Deus está ouvindo. Ele está ouvindo a oração, então vale a pena orar sim, e Ele vai intervir através da minha oração, porque é o povo de Deus que tem que orar, é o povo de Deus que tem que profetizar. Amados, se na antiga aliança, a aliança inferior, lembra? Moisés tinha o poder de abrir os céus, liberar bênçãos de Deus sobre as pessoas. Agora na nova aliança, superiores promessas, Paulo está dizendo que as pessoas devem nos ver como dispenseiros da graça, dispenseiros dos tesouros celestiais. Paulo diz: tudo é vosso, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Isso é igreja. O teu tempo chegou. Nosso chamado, nosso tempo é esse, de tomar posse de tudo de Deus. Sabe para quê? Para distribuir, para dar para os outros. Deus mostra o seu favor a nós, e nós mostramos o favor de Deus em nós para os outros. Isso é ser uma igreja inclusiva, aceitando aqueles que não têm nada para dar. Por quê? Porque nós já somos supridos em tudo em Cristo, e o lugar de quem não tem nada é aqui mesmo, para que passe a ter tudo e compartilhe também. É assim que Deus se faz gracioso. É assim que nós deveríamos parar de apontar o dedo para as pessoas. Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa e transmita graça. Você tem transmitido graça nas suas palavras? Eu acho que você está precisando orar: Senhor, põe graça nos meus lábios, põe graça na minha boca, Senhor. Verdade é que nós deveríamos ser menos implacáveis com os erros das pessoas, até porque a mesma palavra diz que nós seremos julgados com a medida que julgamos. Eu fico impressionado com esses textos, porque parece que a igreja não lembra no dia a dia.
Então isso quer dizer que com a rigidez que eu julgo as pessoas, irmãos, é com essa rigidez que eu vou ser julgado. A maneira como você mede, você vai ser medido. Eu acho que é por isso que está escrito que bem-aventurado os misericordiosos, porque esses, os que têm misericórdia, alcançarão misericórdia. O que você tem para dar é aquilo que você tem para receber. O que você tem para dar, o que você tem dado, o que você tem dado é o que você tem para receber. É assim que o reino de Deus funciona. Conforme você dá é o que você recebe. E a luz de Deus não pode diminuir sobre nós, ela só aumenta, ela só vai brilhando até alcançar o outro. Sabe, é como se você fosse uma vela, e você sabe que a vela está iluminando, amém? Mas enquanto ela está iluminando, ela está queimando, a vida dela está passando, ela vai acabar. Mas enquanto ela tem vida, ela está iluminando. Sabe, é poderoso ver isso, porque enquanto ela tem vida, ela está iluminando, mas ela tem o poder de acender a vela do outro, que está apagada. Aí eu te pergunto, e não me responda, quantas velas você tem acendido com a tua luz? Existe um tesouro diante de nós. A palavra diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz. Está falando, o reino de Deus são valores. Se disser que o reino de Deus está aqui ou está ali, não está não, não está não. Está dentro de nós, dentro de nós. É quando você descobre esse tesouro que tem dentro de você. É aí que você fica capacitado para distribuir. Sabe o que está dizendo? É aí que você fica capacitado para andar a segunda milha, para dar a outra face. Atos 3, tinha um homem ali pedindo esmola, incapacitado, você conhece. Pedro disse para ele, eu não tenho nem ouro e nem prata, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe nessa hora que Pedro está fazendo, ele não está dando o que ele tem, não é dele, é do Senhor na vida dele, porque ouro e prata ele podia trabalhar e conquistar, ele podia trabalhar e está dando o que é dele, porque ele trabalhou, é dele, ele faz o que ele quiser, mas ele falou, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho poder de Deus para te dar, por isso levanta e anda. É como se Pedro estivesse assinando um cheque. Você lembra do cheque? Quem é do tempo do cheque aqui? É como se Pedro estivesse assinando um cheque que ele não tem fundos para pagar aquele cheque, mas ele está entregando, ó, te dá um cheque aqui, mas Deus pagou. O homem levantou. Jesus que diz, se você estiver em mim e as minhas palavras em você, você pode pedir qualquer coisa, que lhe será dado. Olha o princípio, se você estiver em mim, e minhas palavras em você, é um cheque assinado por Deus, em branco, vai fazer a obra, se as minhas palavras estão em você, feche seus olhos por um segundo, não pensa que está acabando não, de olhos fechados, preencha um cheque aí, que você não tem condições de pagar, que o Senhor vai pagar. Sabe aquela situação? De repente é na sua casa, de repente é num amigo, é num familiar, de repente, eu não sei o que é, mas o Senhor paga. Preencha esse cheque, entregue agora, deixa o Senhor pagá-lo, deixa nas mãos do Senhor. E sabe o que você está fazendo? Sabe o que eu estou aqui metaforicamente te ensinando? Isso é uma oração. Quantos já fizeram uma oração e imediatamente ficaram felizes? Porque a oração também tem esse poder.
de te trazer alívio, de te trazer paz, de te trazer calma, de desacelerar a alma, os pensamentos. Sabe, parece uma substância interior. Isso é a resposta de Deus. Isso é uma confirmação que algo está sendo gerado, está sendo gestado para o seu milagre. E eu não sei quanto tempo vai ser, 9 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. Vai acontecer. É só lembrar do Daniel. Mas isso é outra pregação. E você que ora e não fica com essa tranquilidade após orar, é porque você não recebeu. Ora de novo. Ora de novo. E insista na oração. Insista. Tem que insistir em oração. Mas isso é outra pregação também. Vem vindo que uma hora você vai pegar. Está quase pronta já. Porque eu acredito nisso. Líderes espirituais verdadeiros, eles precisam mudar o ambiente aonde chegam. Eles precisam mudar o clima, mudar a temperatura do lugar, pela influência e autoridade espiritual que exercem. Essa é a verdade da igreja. Nós deveríamos influenciar todos os lugares aonde chegamos. Agora eu escuto pessoas falando que não vai lá, não sei aonde, porque o lugar é opresso. Amados, aonde nós chegarmos, a opressão tem que sair. A gente chega com ordem de despejo. É chegado o reino de Deus. Que a paz do Senhor esteja nessa casa. É assim que se chega. É assim que a igreja chega. A casa que for opressa, ela será liberta pela presença de um Filho de Deus. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, é isso que ele diz. Não prevalecerão contra o avanço do inimigo. Não vai prevalecer contra a igreja. Mas parece que a igreja está acuada, assustada, com muito barulho que o mal faz. Só que o texto diz: porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do Satanás. Nós precisamos mudar a ênfase. Nós precisamos mudar a conversa. E tem gente aqui que precisa mudar de amigos também. Comece a falar do que Deus está vencendo. Comece a falar, não que a noite está escura, mas que daqui a pouco vai amanhecer. Vai amanhecer. E como Paulo diz, caminhando de glória em glória, glória em glória. De glória em glória nós vamos vencer mais essa dificuldade, nós vamos vencer, sabe? E depois nós vamos vencer outra que virá, outra dificuldade, vamos vencer também. E outra luta. E quanto mais luta tiver, mais vitórias teremos. E nós não vamos ficar cansados de vencer. Nós vamos vencer todas, vencer todas as batalhas. E graças a Deus que em Cristo Jesus que nos dá a vitória, porque nele nós somos mais que vencedores. Isso precisa estar definido dentro de nós. Isso precisa ser uma linguagem corporal. Isso precisa ser um posicionamento. Isso precisa ser um discurso. O discurso da igreja. Mas o que nós vemos em parte, grande parte da igreja? Uma igreja escrava dos seus sentimentos. Eu não estou sentindo, porque eu estou sentindo, porque eu estou sentindo. Amados, com todo amor e carinho, não interessa o que você está sentindo. Sabe por quê? Porque os seus sentimentos não vão se dobrar ao poder de Deus. A soberania de Deus é soberano sobre seus sentimentos também. Então são os seus sentimentos que têm que se curvar à palavra de Deus.
E eu não estou falando que seus sentimentos não são importantes, são importantes, só que eles precisam estar debaixo da soberania de Deus também. Então não importa se eu estou com vontade ou sem vontade, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu tenho que crer na palavra de Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Então, sentindo ou não sentindo, eu vou fazer, eu vou lá e eu vou vencer. Com medo ou com coragem, não importa, eu vou lá. Por quê? Porque tem que fazer. Alguém tem que implantar o reino, alguém tem que falar da palavra de Deus, alguém tem que trazer o céu para a terra, alguém tem que dizer: Pai, que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita aí no céu. Alguém tem que ir em frente, mesmo que não esteja sentindo. Amados, a palavra diz que Deus tem uma novidade de vida para nós, amém? Deus tem um derramar do Espírito para nós. Deus tem um avivamento para nós nesse último tempo. Eu sei, o pessoal está aí falando notícias ruins todo o tempo. Foi isso que eu preguei na quarta-feira. Mas nós somos luz, luz em avanço. Nós não somos um exército batendo em retirada, nós somos um exército avançando para o alvo. Sabe, isso não é triunfalismo, não é. Isso é assumir uma posição em Cristo que Ele nos deu. Satanás já foi julgado no tribunal do Calvário, já foi julgado e condenado. E nós não estamos aqui esperando para fugir, nós estamos aqui esperando para ser poderosamente usados por Deus. Nós estamos esperando um derramar de Deus sobre a carne. Nós estamos esperando que todo o planeta se curve ao senhorio de Jesus Cristo. Nós, quanto igreja nesse tempo, precisávamos estar vivendo experiências poderosas com o Espírito Santo, extraordinárias, transcendentes, manifestações de anjos. Era para a gente estar vivendo isso, mas a gente está muito ocupado, prestando atenção nas trevas, distraído com a tecnologia, vivendo numa superfície. Lembra do rio de Ezequiel? Não é na superfície, é no profundo. Eu preciso ir no profundo. A gente carrega a imagem do que a gente é consciente. Você é o que você come, do que você tem se alimentado. A minha mensagem não pode ser, a sua mensagem não pode ser das trevas. E eles têm muita gente pregando a mensagem deles. Publicitários do mal. Nós precisamos anunciar as boas novas, a graça do Senhor, a misericórdia, a paz, o Espírito Santo alcançando a todos, porque a palavra que diz que o Cordeiro de Deus receberá a recompensa dos seus sacrifícios. Ele é o vencedor. Ele vai prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. Ele já foi declarado vencedor de todas as circunstâncias. Mas nós precisamos dessa consciência de quem nós somos nele. Lembra quem ele é? Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. Davi dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, esse é o grande diferencial do Davi, a consciência dele de que o Senhor está com ele. Será que você tem essa consciência? É assim que você vai para as batalhas? É assim que você enfrenta os gigantes da tua vida? Que o Senhor está com você? Diante dos inimigos, por maiores que eles pareçam, essa é a consciência que você tem: o Senhor é comigo, eu vou em nome do Senhor dos exércitos.
lá no Êxodo, 7 nações mais poderosas, cidades fortificadas. Amados, é assim que nós vivemos hoje, uma guerra cultural. E é verdade que aparentemente eles parecem ser mais poderosos. Por quê? Porque eles têm a mídia, eles têm o sistema na mão deles. Mas o que nós temos? Deus conosco. Eu não sei se a gente precisa de mais alguma coisa além de Deus conosco. O nosso diferencial não está em nós, está nele que está em nós. É Ele. Não é nossa capacidade, não é nosso talento, mas é Ele. Yahvé chamar, o Senhor. É Ele. Esse é o nosso diferencial. O nosso bom pastor. Nada, nenhuma coisa vai faltar, porque Ele não falta. Ele suprirá todas as necessidades, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. Levante suas mãos aos céus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, volta ao teu sossego, ó minha alma, porque Deus, o nosso Deus, tem feito tão bem. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma, guardará a tua saída, guardará a tua entrada, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E se você crê e recebe, se expressa ao Senhor. Você não vai conseguir realizar os feitos de Deus enquanto estiver com medo. Você não pode ter medo. A presença de Deus em nós torna o medo ilegal. Ele é ilegal em nossas vidas. E Deus está aqui, amém? Por isso que o salmista diz: portanto não tenho medo. Não temerás o terror da noite, nem temerás a seta que voa de dia, não temerás a peste que se propaga nas trevas, não temerás a mortandade que assola ao meio-dia. Esse é o texto. Por isso nós precisamos nos levantar e deixar a luz do Senhor brilhar sobre nós. Você recebeu um espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Sabe, isso é o suficiente para saber: Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. O seu olhar está sobre mim. Ele me cobre com o seu olhar, com a sua proteção, com a sua destra. Amados, eu não estou dizendo para você ser irresponsável e fazer o que você quiser, qualquer coisa. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você ser consciente de quem você é em Cristo Jesus. Porque o teu tempo chegou. Você está coberto pelo olhar dele. Você está no olhar do seu Pai. Ele está te vendo. E se alguma coisa atingiu, é porque Ele permitiu. E Ele está produzindo em você alguma coisa, para que você cresça, para que você se torne mais forte. Qualquer coisa que foi feito contra nós, Ele vai transformar em bênção.
Ele vai transformar em favor. Qualquer coisa contra você hoje vai se tornar favor de Deus. Escolhe alguém bem bonito aí perto de você e diz para ele: eu tenho uma palavra profética para você hoje. Deus está pegando, fala para ele: Deus está pegando qualquer coisa contra você e tornando em seu favor. Qualquer coisa, em nome de Jesus. É isso. Você precisa experimentar essa paz que excede todo entendimento. A palavra que eu tenho para você é: Deus está trabalhando em seu favor. É verdade que estão propagando o reino do anticristo. É verdade. Mas eu tenho para te dizer: é chegado o reino de Deus. Ah, mas e o anticristo? Não sei. Não sei nem quem é. Tem uns candidatos bem fortes aí na atualidade. Tem muito cara aí que encaixa. Mas não me interessa. Porque o que me interessa é Jesus Cristo vindo buscar a sua noiva. Eu preciso estar nessa festa, nessa bodas, nesse casamento. Salmo 16, verso 8. Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Uma coisa pedi e buscarei: que eu possa morar no teu templo, para contemplar a beleza da tua formosura no teu santuário. Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Deus falou para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. E Jesus diz em espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco. Aonde Ele está? Em nós. Você sabe, desde Pentecostes, o Espírito Santo mora. O Espírito Santo está em você. Você precisa ter essa consciência. Ter essa consciência de que Ele está em você. Até o fim. E Ele diz: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Um futuro de esperança. Não temas, porque agora é o teu tempo, o tempo de você se levantar e deixar a luz de Cristo brilhar. Fique de pé no seu lugar, se você puder. Amados, eu não estou dizendo que você não vai passar por aflições. Eu estou dizendo que o Senhor vai livrar o justo de todas as suas angústias. Eu estou dizendo que você está equipado para vencer cada batalha. Eu estou dizendo que Deus está entre aqueles que nos ajudam, que Deus está contigo, que Deus está em nós. E se Deus está em nós, quem é contra nós? Porque agindo Ele, quem pode impedi-lo? Quem pode te impedir de Deus te curar essa noite? Quem pode? Se Ele quiser te curar, quem vai impedir? Quem vai impedi-lo de abrir a porta que você precisa que seja aberta? Quem vai impedi-lo de abrir a porta que você espera que seja aberta há tanto tempo?
Quem pode impedi-lo de restaurar a sua família? Quem? Quem pode impedi-lo de entrar agora no local aonde seus filhos estão? Lá onde eles estão, eu não sei onde eles estão, talvez nem você saiba. Quem pode impedir Deus de entrar lá agora? Porque Ele toma providência e envia uma ordem. Quem é mãe aqui? Levanta as mãos aos céus. As mães. Porque o texto diz: bendita mulher é o fruto do teu ventre. E eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que você, mãe, não gerou filhos para a calamidade. Você não gerou filhos para a perdição. Você não gerou filhos para servir à maldade. Eles pertencem ao Senhor e eles servirão ao Senhor. São profetas do Senhor nessa terra e serão usados com poder e autoridade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode impedir o Senhor na sua vida? Quem pode te impedir de assinar aquele contrato? Quem pode te impedir de receber aquela herança? Quem pode te impedir de receber a provisão? Quem pode te impedir? Satanás odeia quando os filhos de Deus tomam consciência de quem são e do poder que está neles. Por isso que ele tem tantos evangelistas do caos. Querem anunciar um evangelho miserável, medíocre, deplorável. Mas Jesus nos resgatou da maldição da lei, do pecado, da morte e da enfermidade. E a palavra salvação é muito mais do que livre do inferno. A palavra salvação também diz sobre plenitude. Salvação é vida em abundância. Quantos querem uma vida em abundância? Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em Tua casa, Te cultuando, expostos à Tua palavra, sendo ministrado pelo Teu Santo Espírito, e levantamos nossas mãos em adoração ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, que o Senhor olhe para cada um dos meus irmãos que estão aqui, com tantos desafios que tem à frente, Senhor, que o Senhor possa os capacitá-lo para cada enfrentamento, dar ferramentas específicas para o que vão enfrentar. Obrigado, Senhor, por sermos o povo que chama pelo Teu nome, por sermos a igreja de Cristo, luz do mundo, e que fomos chamados para brilhar lá fora, que vai brilhando dentro de casa, vai brilhando como marido, como esposa, como filho, como mãe, como pai, como empresário, vai brilhar como político, vai brilhar como comerciante, como empresário, como pastor, brilhar como mãe de casa, enfim, como artista, como professor, brilhar, Senhor, que a Tua luz brilhe em nós, através de nós, Senhor. O Senhor que pela Tua palavra hoje nos dá convicção, a certeza que sela que essa nova estação está começando, o Teu tempo chegou. Por isso, Senhor, vem sobre nós nessa hora, envolve-nos em Teu peso de glória e manifesta o Teu poder, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina a distribuir os tesouros do Teu reino. Nos ensina, Senhor, a manifestar todos os poderes que o Senhor colocou dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, destrava a nossa boca, Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, intrepidez, ousadia, para Te servir e Te adorar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero pedir agora, vamos fazer um negócio diferente. Eu vou pedir que você ore por outra pessoa, não é pelo cônjuge não. Pega você e o cônjuge, se você está com o seu cônjuge, e ora por outro que você não conhece, ou que você não tem amizade.
enfim, ore, se misture aí, ore, porque é assim que se compartilha reino. Ore por alguém, pega na mão de alguém aí e ora. Faz isso hoje, ora pela família dele, libera uma palavra profética sobre a vida dele, fala dos pensamentos de Deus sobre a vida dessa pessoa, abençoa a vida dela, libera uma palavra de destino sobre ela, abençoa os seus filhos, abençoa a sua casa, abençoa suas finanças, para que tenha uma consciência da presença de Deus, com graça, não palavra de julgamento, palavra de graça, de favor. Declare: as janelas dos céus estão abertas sobre você, as portas das dispensas dos céus estão abertas, a graça de Deus está sobre você, o favor de Deus vem sobre a sua vida, as bênçãos celestiais estão sobre a sua vida, estão sendo derramadas sobre você. Declara: eu libero cura sobre o teu corpo, eu ordeno que a doença seque desde a raiz, eu ordeno em nome de Jesus que o câncer suma, que o vírus, a bactéria, os agentes invisíveis que promovem a doença morram agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero cura, restauração, eu libero saúde sobre o seu corpo. Em nome de Jesus, eu expulso os demônios que te oprimem. Em nome de Jesus, seja curado e liberto agora. Eu libero para você contratos assinados, heranças, negócios, empresas. Em nome de Jesus, que as possibilidades de bem sobre a sua vida se concretizem, que os propósitos se concretizem, que os planos de Deus se concretizem sobre você, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua descendência, eu abençoo os seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, declara, profetiza, abre os céus.
os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia. Amados, abre seu coração, deixa minha voz entrar. Eu quero te falar 3 coisas rapidinho aqui. A primeira dela é: aquieta a alma, aquieta, volta ao teu sossego, ó minha alma. Sabe, isso às vezes nós precisamos falar para nós mesmos. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Temos que lembrar da palavra sempre, nos alimentar da palavra, porque a palavra diz: o teu Deus tem te feito tão bem, tão bem. Por isso, aquieta, espera nele. A segunda coisa é: lembra que na hora mais escura é justamente aí que vai começar a amanhecer. E Deus nos ajudará desde a antemanhã, quer dizer, da alta madrugada. Antes do sol raiar da nova manhã, Deus já está nos abençoando. Vai amanhecer. Procura uma pessoa aí perto de você e fala para ela: vai amanhecer. Vai amanhecer. O sol já está nascendo. E a terceira e última é sobre a soberania. A palavra diz que Deus faz cessar a guerra até nos confins da terra. Deus não está assustado com movimento nenhum. Por isso, se conecta com o Espírito. Ele vai te guiar por pastos verdejantes, águas tranquilas, lugar de descanso, porque Ele é o seu pastor. E a dispensa dos céus sobre os teus filhos e os filhos dos seus filhos, para que todos tenham uma vida e vida em abundância. Por isso, lembre sempre: Ele é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Nós não precisamos de mais nada. Se você crê e recebe essa mensagem, se expressa ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, cantina agora aberta. Passa lá, toma um caldo. Lojinha também, bazar também. Em nome de Jesus. Você que nos visita, se você quiser, deixe o seu contato. Nós como igreja estamos prontos para te ajudar, para te receber e te ajudar na caminhada em nome de Jesus. Amém? Levanta a tua mão direita se você puder. Que a graça e a misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre a tua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você até o dia da volta de Cristo. Como servo e sacerdote, eu te abençoo. Abençoo sua casa, seus filhos, suas finanças, sua saúde, seu ministério, seu casamento. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você verdadeiramente comece o teu novo tempo. O teu tempo chegou. Deus te abençoe, vá em paz. Abraça alguém aí perto de você.